Suspeitando que a garçonete estava subtraindo bens do milionário, revistou sua bolsa e ficou atônito ao encontrar uma fotografia. Era a imagem de sua amada que desapareceu há 21 anos, Carlos. Montenegro sempre acreditou que a êxito de seu restaurante era fruto de anos de labor diligente e comprometimento. Com um nome respeitado no âmbito da gastronomia, ele se orgulhava de elaborar pratos que fascinavam os clientes. Provocavam críticas elogiosas naquela manhã ensolarada. Ele acomodou-se em Surrey, observando os dados que indicavam aumento contínuo nas vendas. O aroma de café fresco permeava o ambiente e a equipe, como de costume, aparentava estar em harmonia. Era um dia como qualquer outro, ou assim ele acreditava ao abrir o caixa. Entretanto, uma sensação peculiar começou a se estabelecer no seu peito. Ele contabilizava as notas, mas ao concluir, percebeu que, como havia uma quantia inexplicável em falta, esta expressão de satisfação que adornava seu rosto rapidamente se desfez. Transformou-se em preocupação. O que poderia ter ocorrido? Carlos iniciou a revisão. Refletindo mentalmente sobre os eventos da noite anterior, buscando uma explicação lógica para o que aparentava ser um Carlos. Mas a inquietação aumentava e a noção de que algo estava inadequado incomodava intensamente, percebendo a urgência de solucionar a situação. Imediatamente, Carlos determinou quietamente o momento de confrontar Gabriela, a jovem e discreta garçonete que iniciará suas atividades no restaurante há poucos meses. Ela sempre foi pontual, comprometida e superior. Embora inicialmente discreta, a ansiedade a consumia à medida que os minutos se passavam. E ela realmente tivesse apropriado dinheiro, a possibilidade o atormentava e ele reconhecia a necessidade de esquecer isso antes que a dúvida o consumisse. Gabriela adentrou a sala. Seu olhar era ingênuo e despretensioso. Carlos, negative. Portanto, não conseguia disfarçar a tensão em seu corpo. Ele a convocou para se sentar. Ela, atenta, sentou-se sem compreender a gravidade da situação. Uma atmosfera que anteriormente era de cordialidade, agora estava impregnada com um peso tangível. Gabriela, precisamos discutir um assunto sério que Carlos iniciou, com a voz trêmula. Ele hesitou brevemente, mas a urgência da situação o impeliu a prosseguir. Houve um erro, Carlosicha, esta manhã. Uma quantia de dinheiro está ausente. A expressão de Gabriela alterou-se. Imediatamente, ela aparentou estar surpresa, possivelmente até um tanto assustada. O que você? Carlos afirma que não cometeu nenhuma infração. Eu sempre fui franca aqui. Carlos a observou em busca de qualquer indício que pudesse corroborar suas suspeitas. Necessito que você me permita sair. Ele olhou em sua bolsa, expressando a fusão de raiva e vulnerabilidade. Suas palavras soaram como um ultimato, simultaneamente, como uma busca desesperada por controle em um mundo que parecia desmoronar ao seu redor. Shariela o observou, perplexa e magoada. Você está me em Carlos a prática de furto. Eu não. Sou uma criminosa, Carlos. Trabalho aqui por necessidade financeira. I never. Não roubei nada. O coração de Carlos se apertou. Ele desela aparentava ar nela, mas a incerteza persistia. Estava enraizada em sua mente a incessante busca por justiça, que o impulsionava a agir de maneira irracional, e ele combatia a voz inner que o advertia sobre os riscos de suas ações. Permita-me confirmar. Necessito de esclarecimentos, insistiu ele. A jovem hesitou, seu olhar se. Se você acredita que sou capaz de realizar isso, talvez eu não deva continuar atrás. Ele tinha conhecimento de que respondeu a voz assertiva, porém com um toque de melancolia. O silêncio se instalou entre eles. Carlos percebeu que essa circunstância não se limitava apenas. A questão do dinheiro era uma questão de confiança, e ele estava prestes a violá-la. Ele sentiu-se dividido entre sua necessidade de responder à dúvida que o consumia, por outro a consciência de que estava prestes a comprometer a fiança que havia gabrielado com sua equipe, mas a angústia emocional que experimentava ao conceber a possibilidade de ser traído por alguém tão próximo impelia para frente como se estivesse aprisionado em Carlos-espiral descendente. Gabriela, eu apenas necessito. Carlos afirmou que não deseja que isso se transforme em um problema maior, sua voz mais suave, buscando restaurar um pouco da empatia que havia perdido internamente. Ele estava ciente de que a desconfiança deteriorava suas relações e, consequentemente, o ambiente do restaurante que sempre foi um espaço de harmonia e alegria. Gabriela, ainda ofendida, finalmente abriu sua. Carlos observou enquanto ela removia seus pés. Era o momento de expressão. Ele percebeu a gabrielação em seu olhar e, para do breve instante,
Experimentou um lampejo de compaixão, mas essa luz foi rapidamente obscurecida pela incerteza que persistia em sua mente. Eu não tenho nada a ocultar, Carlos. Ela declarou à voz que isso é um erro. Tremulando ao observar o desespero em sua semblante, Carlos compreendeu que, independentemente do o que havia ocorrido, ele estava à beira de estabelecer uma divisão irreparável entre. Enquanto a tensão aumentava, Carlos não conseguia dissociar-se da ideia de que sua vida, que anteriormente parecia tão estável e controlada, estava prestes a desmoronar. A restaurante que sempre refletiu seus esforços e aspirações agora se transformava em um campo de batalha emocional. Ele necessitava de respostas, mais a qualquer custou o que ele estava disposto a sacrificar para desvendar a verdade sobre a atmosfera. O ambiente no ponto ao redor deles alterou-se, tornando-se denso e opressivo. Carlos percebeu que é necessário estar. Gabriela não visava apenas obter uma resposta sobre o dinheiro, mas também buscando recuperar um controle que sentia estar escapando de suas mãos. O olhar dela, que antes era de confiança, agora estava saturado de dor e desconfiança. Ele compreendia que algo era imperativo transformar-se, determinado a descobrir a verdade. Carlos enfrentou um dilema. O que? Ele deveria prosseguir, pois a resposta ainda estava distante, mas a busca pela verdade apenas começava. Iniciando, o que ele faria a seguir poderia transformar não apenas sua vida, mas também a de Gabriela e de todos ao seu redor. Carlos Montenegro agora está consumido por compulsão de elucidar a veracidade acerca do sumiço dos fundos. Iniciou um processo de deterioração em um labirinto de desconfiança e paranoia à carlosfera do o restaurante, que anteriormente pulsava com risos e diálogos efervescentes, transformou-se pesada e silenciosa. Ele tinha conhecimento e percebiam a transformação. O que anteriormente era um location onde as pessoas se sentiam acolhidas e valorizadas, agora parecia um campo minado ocasional, onde cada olhar furtivo e cada sussurro velado exacerbava sua angústia. Ele não conseguia mais se. Carlos se concentrava nas tarefas diárias a cada prato que saía do cozinha. Questionava-se se seria a derradeira ocasião em que contemplaria um sorriso autêntico. Seus pensamentos orbitavam em torno de Gabriela e das as acusações que havia proferido deixavam o culpado por sua desconfiança, mas a concepção, a possibilidade de que ela pudesse haver traído sua confiança consumia uma tensão entre eles. A distância era tangível, mesmo na mesma sala. Um abismo parecia intercalá-los. Os funcionários começaram a perceber uma alteração do comportamento de Carlos. Ele se tornará mais exigente e menos paciente, vociferando contra a equipe por mínimas falhas que anteriormente ignorava. A equipe de cozinha, que anteriormente funcionava em harmonia, agora operava em um ambiente de o medo e a apreensão. Os olhares de reprovação e as conversas em sussurros tornaram-se comuns. Ninguém desejava ser o próximo a transgredir a confiança de Carlos, o que resultou em um afastamento crescendo entre ele e sua. É que ele tinha conhecimento de que Arante, que sempre foi uma extensão. A família que ele havia constituído agora se convertia em um campo de batalha onde todos se sentiam vulneráveis. Gabriela, por sua vez, sentia-se cada vez mais assim. Isolada após a confronto, ela procurou manter a profissionalidade, mas a desconfiança. A presença de Carlos era um fardo que ela suportava diariamente. Ao adentrar o restaurante, ela percebia os olhares dos colegas que, temendo a ira de Carlos, se distanciavam dela. A jovem garçonete, que sempre foi dedicada e honesta, agora se encontrava envolta em um manto de desconfiança. Kayana Premia. Ela tentou se explicar e dialogar com os outros sobre sua inocência. Porém suas palavras pareciam ressoar em ouvidos surdos, um dia após um. Durante o extenso turno de limpeza das mesas do restaurante, Gabriela determinou que era necessário confrontar Carlos. Ela experimentou a única forma de restabelecer sua reputação era de retomar o contato com ele, porém a perspectiva de fazê-lo a deixava apreensiva. O que ela ponderaria sobre Hal poderia persuadi-lo de sua inocência. A incerteza consumia, mas a necessidade de elucidar a situação era preponderante. Carlos, por sua parte, encontrava-se imerso em suas próprias reflexões. Ele não conseguia se desvincular da concepção de que havia uma profundidade subjacente na imagem de Gabriela, tão jovem, e a inocência contrastava a possibilidade de seu envolvimento em a Carloa realidadeiro. A dúvida o consumia. E ele se sentia progressivamente mais encurralado. A visita do crítico gastronômico se aproximava e a pressão para apresentar-se aumentava. Um desempenho impecável tornava-se opressivo. Ele necessitava de um foco ao qual
Para desviar-se do caos emocional em que estava imerso, a tensão intensificava-se a cada dia. Carlos determina que on testa esse. Analisar a questão de Gabriela, ele deveria focar na preparação para. A chegada do crítico a Carlos Montenegro estava sob tensão e ele desejava que tudo. Foi impecável. Ele organizou uma reunião na qual se empenhou em motivar a equipe, porém suas palavras pareciam desprovidas de significado até mesmo para ele. Ele esforçava-se. Entretanto, a desconfiança em relação a Gabriela ainda o consumia a cada olhar que trocavam. Ao trocar palavras com ela, o nó se formava no seu estômago, ele tinha consciência de que era necessário resolver isso, mas a atmosfera da inação em descobrir a verdade o impedia de agir. De maneira racional, os dias transcorreram e a date da visita do crítico se aproximava. Carlos recordou todas as críticas que recebeu ao longo de sua carreira, tanto as positivas quanto as negativas. Ele que uma avaliação negativa poderia sido desastrosa para o seu restaurante. A pressão estava se acumulando, e ele percebia que a única forma de transcender isso seria concentrar seu empenho na culinária. Ele iniciou a realização de horas extras, testando novos pratos e aprimorando receitas já existentes. Sucesso à equipe. No entanto, começava a ressentir-se da pressão. A tensão era tangível em de cada membro da equipe e se indagava se o restaurante continuava a ser o que era. Os sorrisos haviam se extinguido e a felicidade. Trabalhar ali parecia uma memória remota quando o novo garçom, Marcos, chegou. O novo membro da equipe cometeu um erro na ordem de um cliente, resultando na perda de Carlos. Paciência e gritou com ele. O silêncio subsequente foi ensurdecedor. Todos na sala perceberam. O peso da frustração fez com que Gabriela, ao observar a cena, sentisse seu coração apertar. Ela estava ciente do que Carlos estava atravessando uma situação difícil, mas não podia evitar sentir-se ferida por estar no epicentro daquela tempestade. Após o incidente, Carlos retirou-se para seu escritório, onde iniciou a revisão das reconta. A mente agitada não lhe proporcionava alívio. Ele observou as despesas e receitas, assim como a representação da escassez financeira, retornaram. Para inquietá-lo, ele necessitava de respostas, mas o que realmente almejava era a verdade. A justiça ou, ao menos, um pouco de tranquilidade em sua vida, enquanto Carlos se extraviava em seus pensamentos. A porta se abriu e Gabriela entrou de maneira hesitante. Ela parecia pequena e vulnerável. Carlos, por um breve instante, experimentou um vislumbre de companhia, mas logo foi eclipsada pela desconfiança. Carlos, podemos dialogar? Ela indagou, com a voz trêmula. Ele hesitou, mas assentiu com a cabeça, gesticulando. Para que ela se sentasse, o ambiente carregado de tensão estava prestes a ser interrompido, mas Carlos estava ciente de que a conversa, o que se desenrolava, poderia alterar tudo. Enquanto ela falava, ele se preparava para ouvir, mas também para se proteger. O que se seguiria poderia ser a chave para desvendar o mistério que o consumia ou um novo capítulo de sofrimento. Desconfiança e expectativa permeavam o ambiente, e Carlos percebeu que estava à beira de o precipício emocional que ele enfrentava poderia não apenas definir o futuro de sua restaurante, mas também a sua relação com Gabriela, que começava a se delinear como uma linha sutil entre a confiança e traição. Carlos Montenegro acomodou-se à sua mesa, com os olhos fixos em os números e as contas que anteriormente proporcionavam satisfação, agora cada dígito assemelhava-se a uma sombra, uma reminiscência do que havia sido perdido e do caos que se iniciava. Instalar-se em sua vida o resto que sempre foi seu santuário agora parecia em mais uma prisão. Ele se sentia envolto em um ambiente opressivo onde a confiança se dissipar like o perfume dos pratos que emergiam do cozinha. A tensão entre ele e Gabriela continuava a se desenvolver sempre que seu coração se preenchia de dúvidas e desilusões. Ele desejava crer na inocência dela, mas a imagem da a quantia em falta o atormentava. O qual antes era um ambiente de trabalho harmonioso agora se transformará em um campo de. A batalha emocional de Carlos o estava transformando em um chefe exigente, e os funcionários começaram a perceber murmúrios. Se disseminavam pela equipe, e a atmosfera que anteriormente era leve e animada transformou-se. Os colegas de trabalho e Gabriela, temendo a ira de Carlos, começaram a se distanciar. Forma como ele a tratava como se ela fosse uma criminosa e essa percepção os fez hesitar em se envolver na solidão que cercava Gabriela. Era palpável. Sentia-se isolada não apenas pela desconfiança do superior, mas também pelo
A ausência de apoio de seus colegas refletia, aos olhos de Carlos, tristeza e temor, porém. Isso apenas exacerbava sua insegurança. Ele questionava se existia. Foi precipitado em suas acusações, mas o anseio por descobrir a verdade o sustentava. Capturado em uma espiral descendente, a pressão começou a impactar seu desempenho. Carlos tornava-se progressivamente mais obcecado em desvendar o que realmente ocorrerá com o dinheiro que ele despendera. Horas revisando as gravações das câmeras de segurança, examinando cada movimento. A obsessão o consumia, levando-o a negligenciar outras áreas da vida. A qualidade dos pratos no restaurante diminuiu, e os clientes que anteriormente frequentavam o local em grande número. Reclamações começaram a surgir, colocando em perigo o prestígio que havia sido construído ao longo dos anos, uma ideia. O fracasso o aterrorizava. A cada dia que passava, Carlos se sentia mais isolated. He could no longer perceive his companions or relish moments of relaxation. O restaurante que sempre refletiu sua paixão pela gastronomia agora era um lembrete incessante de suas imperfeições. Ele reconhecia que estava se transformando em um homem. A amargura o aterrorizava, a ira e a frustração controlavam, provocando-o a explodir em circunstâncias desnecessárias, uma mera crítica a uno. O campo tornava-se um pretexto para recriminar um funcionário, o que apenas intensificava a tensão do ambiente e a atmosfera. A tensão na equipe refletia-se nos resultados financeiros. Os fornecedores começaram a questionar sua liderança. Andy percebeu que a confiança, o que havia edificado ao longo dos anos, estava se desvanecendo. O temor de perder tudo o que conquistou consumia Carlos. Frequentemente, ele acordava no meio da noite, com a mente repleta de pensamentos sombrios acerca do futuro. Questionava se sua ambição o havia conduzido a um caminho irreversível em um. Durante episódios de insônia, ele determinou que necessitava de esclarecimentos sobre a concepção de. Confrontar Gabriela novamente a atormentava, mas a necessidade de esclarecer a situação tornava-se cada vez mais premente. Cada vez mais urgente, ele necessitava determinar se ela era realmente a responsável ou se apenas se encontrava do local inadequado. Hora inadequada. Contudo, sempre que considerava contatá-la, uma onda de incerteza o levava a hesitar. O que ocorreria se ela realmente não tivesse cometido nenhum erro e se ele estivesse arruinando a vida dela devido a um erro seu, um dia após uma noite particularmente desafiador? Carlos determinou que era o momento de agir. Ele contatou Gabriela. Na sua sala, o coração pulsando intensamente ao vê-la entrar, sentiu-se conflituoso. Entre a necessidade de esclarecimentos e a compaixão que começava a surgir. O jovem, com os olhos edemaciados e a expressão melancólica, parecia uma sombra de seu antigo eu. Carlos respirou profundamente. Reunindo coragem, Gabriela iniciou, com a voz trêmula. Precisamos dialogar. Novamente, ela o observou, com uma expressão que mesclava expectativa e temor. Carlos, já compartilhei com você todas as informações que possuo. Não oculto a minha frustração. Iniciou uma agitação interna, mas necessito compreender a situação que está se deteriorando. Insustentável e não posso permitir que isso ocorra. Não posso perder o domínio do meu restaurante, devido a uma suspeita infundada. Você não confia em mim, ela respondeu em um tom quase sussurrante. Estou presente diariamente, dedicando-me arduamente ao trabalho. Por why ele constatou que a visualizar isso. Carlos se sentiu perturbado. As palavras dela reverberavam em sua mente e ele percebeu que estava se perdendo em um ciclo vicioso de desconfiança. Contudo, a dor que experimentava ao conceber que a traição de alguém tão próximo era insuportável. Ele confrontava a razão e a tensão entre o anseio por compreensão e o receio de traição. Eu apenas desejo Savuíra. Verdade, insistiu ele, enquanto a raiva começava a se dissipar, cedendo espaço à vulnerabilidade. Não desejo perder você como colaboradora, mas necessito das respostas. O silêncio se estabeleceu entre. Ele é denso e substancial. Gabriela desviou o olhar, e Carlos percebeu que havia algo mais. No game, a única questão em jogo era a confiança nas relações, e ele estava prestes a romper algo que poderia sido irremediável. A tensão entre eles era palpável, e Carlos iniciou. Questionando suas próprias ações, ele estava se transformando na pessoa que mais desprezava. Alguém que não confiava nas. A presença de pessoas ao seu redor e a possibilidade de perder a conexão com sua equipe o levaram à reflexão. Em relação às suas prioridades, ele, no íntimo, reconhecia a necessidade de transformação, mas não possuía CL Carlos em alô proceder.
Durante este período de introspecção, uma new determinação começou a emergir. Internamente, ele não poderia permitir que essa circunstância o arruinasse. Carlos Decidiu que precisava confrontar seus próprios demônios antes de exigir respostas de Gabrielle e constatou que esse salvalache responde Totti e suas relações teriam que confrontar suas inseguranças e descobrir uma forma de restaurar a confiança não apenas with Gabriela, mas com todos ao seu redor. Assim Carlos fez. Ela faria uma pausa e retrocederia para reavaliar suas prioridades. Ao se concentrar no que realmente importava, ele iniciaria o processo de reconexão com sua equipe e passaria a ouvir seus colaboradores. Andy, principalmente, empenhar-se em restaurar a atmosfera positiva que sempre prevaleceu no seu restaurante. Enquanto se preparava para essa nova fase, Carlos percebeu que um novo capítulo estava prestes a iniciar sua jornada. Restaurar a confiança e a harmonia no seu restaurante seria um processo prolongado, mas ele estava necessário perseverar. Quem sabe, ao longo do percurso, ele também poderia alcançar o perdão para si mesmo. Carlos Montenegro acomodou-se à sua mesa, rodeado por documentos e faturas que representavam seu êxito, mas que agora se assemelhavam a um labirinto de desespero e confusão. O restaurante que sempre foi seu orgulho e alegria agora se transformou. Um campo de batalha de emoções tumultuadas, a revelação sobre Gabriela e a fotografia de Ana Luísa ainda ressoavam na sua mente. Ele se sentia dividido e aprisionado, como um sino pesado que incessantemente soava. Entre a indignação pela traição que experimentava e a dor de reconhecer que havia perdido uma faceta de sua vida que nunca soubera que existia, por um instante, a imagem de Gabriela, com seu olhar melancólico e suscetível, penetrou em seus pensamentos. Ele não poderia desconsiderar que, além de Bin a garçonete que ele suspeitava, ela também era a filha que ele nunca havia conhecido. Essa conexão, embora imprevista, proporcionou uma nova perspectiva sobre os eventos levou Carlos a perceber que, ao focar na desconfiança e na busca por respostas, havia desconsiderado a humanidade dela e a complexidade da circunstância em que ambos estavam cientes da informação de que um renomado crítico gastronômico visitaria sua restaurante. Chegou como um raio de esperança no meio à tempestade. Carlos experimentou uma onda de adrenalina ao ouvir isso. Esta poderia ser a oportunidade que ele necessitava para restaurar sua reputação. Restaurante, e quem sabe, até mesmo reverter a onda de desconfiança que o envolvia. Ele necessitava impressioná-lo. Essencial não apenas para preservar sua empresa, mas também para restabelecer a confiança que havia perdido em si mesmo. Carlos decidiu que não permitir que seus problemas pessoais afetassem sua capacidade de administrar o restaurante. Ele começou a elaborar a cardápio especial para a visita do crítico, dedicando-se a cada prato como se fosse uma obra-prima. Cozinha que anteriormente era um espaço que começou a se repleta novamente de risos e camaradagem. Carlos fez questão de envolver toda a equipe, promovendo um ambiente de cooperação e entusiasmo. Ele reconhecia a necessidade de seu apoio. Para tornar esta noite memorável, Carlos empenhou-se em restabelecer sua conexão com sua. Ele dialogou com cada um deles, atentamente ouvindo suas ideias e sugestões. Assegurou-se de que todos se sentissem incluídos do processo. A atmosfera no restaurante começou a transformar-se e a camaradagem anteriormente perdida começou a ressurgir, acompanhada pelo aroma dos pratos sendo preparados na cozinha ao fundo. Ressuscitou memórias alegres, recordações de ocasiões em qual o restaurante era um espaço de festividade. Alegria. Entretanto, mesmo enquanto se dedicava a essa new missão, Carlos não. Ele não conseguia afastar os pensamentos sobre Gabriela, recordando-se de seu olhar confuso e ferido durante o último confronto. Ele sabia que precisava descobrir uma forma de se restabelecer com ela e possivelmente iniciar a reconstrução do que existia anteriormente. Estava quebrado. A noção de que ela poderia ser sua filha o atormentava, mas ao mesmo tempo acendia uma diminuta chama de esperança. O que ocorreria se ele conseguisse não apenas recuperar seu restaurante, mas também preservar a relação com Gabriela? Finalmente, na véspera da visita do crítico, Carlos determinou que era o momento de ter uma conversa franca com Gabriela. Ele a convocou para sua sala. O coração pulsava intensamente. A tensão entre eles permanecia evidente, mas Carlos estava ciente que precisava confrontar essa situação diretamente. Quando Gabriela adentrou, ele percebeu uma hesitação em seu olhar, mas também uma centelha de esperança. Havia algo de Era comum entre eles um anseio de reconciliação que ainda não havia sido expresso. Gabriela começou a conversar com Carlos.
Estou ciente de que a situação se tornou insustentável. Estou incerto sobre como proceder, mas desejo compreender a verdade. Anseio por entender você. Ela o observou, os olhos resplandecendo com emoção. Carlos, eu apenas desejava que você... Você afirmou que não sou a pessoa que você imagina. Não sou uma criminosa. Apenas desejo trabalhar. A sinceridade em sua voz impactou Carlos de maneira profunda, disso estou ciente. Peço desculpas por meu comportamento inadequado. Lamento profundamente. A realidade é que estou enfrentando minhas próprias dificuldades. A revelação de que você és minha filha me surpreendeu. Estou perplexo e apreensivo, contudo. Isso não valida a forma como te tratei. As palavras de Carlos constituíam um desabafo, uma liberação de uma pressão acumulada. Gabriela parecia surpresa, mas havia uma carga emocional que ele carregava há semanas. Uma expressão de compreensão em seu olhar. Eu também estou apreensiva. Carlos, não é simples para mim. Eu apenas desejava encontrar o espaço onde se poderia aceitar este momento de vulnerabilidade começou a estabelecer uma conexão entre eles. Carlos Percebeu que, apesar de toda a dor e ira que havia experimentado, havia também um profundo desejo. Carlos insistia de edificação de algo novo ele percebeu em Gabriela. Não apenas sua filha, mas uma jovem que também possuía suas próprias batalhas e aspirações. Portanto, iniciemos novamente, afirmou. Carlos, com um leve sorriso, afirma que temos uma grande noite pelo frente. O crítico irá. Eu desejo que você esteja ao meu lado. Você possui algo a oferecer, e desejo que todos aqui reconheçam o seu valor. Os olhos de Gabriela reluziram com gratidão. Obrigado, Carlos, eu irei fornecê-lo. Desejo que esta noite seja memorável para todos nós, repleta de determinação. Que emergia entre eles era tangível como uma nova esperança florescendo em meio ao caos naquela noite enquanto a equipe se preparava para a chegada do crítico. O restaurante estava exuberante como não se observava há muito tempo. Carlos experimentou uma enérgica propositiva, um renovado senso de propósito. Embora houvesse uma expectativa palpável, ele estava ciente de que ainda havia numerosas questões a serem resolvidas, mas a esperança persistia. O que emergia naquele instante era um indicativo de que a vida poderia retornar a ser esplêndida, mesmo após as adversidades enfrentadas com a equipe. Com a união e a atmosfera de camaradagem restauradas, Carlos começou a acreditar que talvez não apenas seu restaurante, mas também sua relação com Gabriela poderia ser preservada. A jornada ainda estava longe de concluir, mas ele sentia que um novo capítulo estava prestes a se desenrolar, onde a esperança aumentava no seu interior. Coração e ele estava determinado a batalhar por isso enquanto o crítico se. Ao se aproximar do restaurante, Carlos respirou profundamente, preparado para confrontar o que o aguardava. Ele sabia que, independentemente do desfecho daquela noite, surgiu um novo entendimento entre ele e Gabriela. Estavam preparados para apoiarem-se mutuamente, e juntos, poderiam enfrentar qualquer desafio que a vida apresenta-se. Reservasse para eles, assim, enquanto as luzes do restaurante reluziam, Carlos percebeu que o autêntico sucesso não residia apenas nas críticas laudatórias, mas na habilidade de amar, perdoar e reconstruir. Carlos Montenegro acomodou-se em sua mesa, os olhos fixos na fotografia de Ana Luísa que descobrira na bolsa de Gabriela. O impacto da descoberta ainda ressoava dentro dele como um eco. Tal imagem da mulher amada na juventude, que se recusava a desaparecer, tornou-se um lembrete doloroso. Proveniente de um passado repleto de decisões e remorsos, ele se sentia lá que se estivesse imerso dentro um labirinto emocional. Oprimido pela ira e pela perplexidade, incapaz de discernir uma solução clara, a epifania. O fato de que Gabriela Eta e sua filha o deixou atordoado, enquanto as peças os quebra-cabeças começaram a se unir, mas a clareza foi ofuscada pela tempestade de emoções que o consumiam de uma maneira que ele não havia percebido anteriormente. A semelhança. A física era indiscutível, mas a conexão emocional que deveria acompanhá-la. Parecia uma miragem o que ele deveria fazer agora, o anseio de confrontar. Gabriela, ao demandar respostas, confrontava a necessidade de resguardá-la. Carlos levantou-se abruptamente, rompendo a fragilidade que ainda poderia existir entre eles. Cadeira crepitando sob o peso de sua agitação, ele necessitava de ar. Em um momento de reflexão, dirigiu-se à cozinha, onde os aromas familiares dos pratos em preparo o cercaram. Embora semelhante a um abraço reconfortante, a atmosfera era distinta, marcada pela tensão que pairava no ar. Era tangível onde ele podia perceber os olhares de seus subordinados impregnados por curiosidade
A apreensão. O clima que antes era de camaradagem agora estava impregnado de tensão. Desconfiança. Deveria que essa era sua responsabilidade enquanto observava. A equipe de trabalho de Carlos recordou-se de how o restaurante sempre foi um santuário, um local onde todos se sentiam acolhidos, valorizados e respeitados. A noção de que ele poderia haver aniquilado isso o impactou. Como um golpe, se não tivesse sucumbido à dúvida e à desconfiança. Talvez a situação não tivesse alcançado esse estágio, mas agora é necessário confrontar a realidade. A respeito de Gabriela e sua relação with Ana Louis, era uma questão que não poderia mais ser desconsiderada com a determinação revitalizada. Carlos determinou que a única forma de avançar era obter a verdade diretamente de Gabriela. Compreender o que ocorrerá e como isso se integrava à sua existência não poderia permitir que a dor e a ira o controlassem. Carlos needed to find a path that would lead to reconciliation not only with her, but also with himself. Gabriela entrou na sala com o coração acelerado. Ao vê-la, ele percebeu a hesitação em seu comportamento. A expressão dela refletia uma combinação de temor e expectativa, e isso apenas intensified his own anxiety. He took a deep breath in an attempt to muster courage. Gabriela iniciou a fala, com a voz ligeiramente trêmula, e necessitamos. Ela consentiu, mas permaneceu em silêncio. A tensão entre eles was quase tangível como um fio esticado que poderia romper-se a qualquer instante levou Carlos a perceber que não poderia mais procrastinar essa conversa. Encontrei a fotografia de Ana Louis em sua bolsa, afirmou ele, com a voz agora mais assertiva. Isso alterou completamente minha perspectiva. O rosto de Gabriela se contraiu e ele pode ver a conflito interno refletido em seus olhos. Carlos, eu não queria que você... Ela respondeu com uma voz suave, quase um sussurro. Eu apenas desejava proteger você e a memória dela, salvaguardando o que você deseja expressar, Carlos. Sentiu-se dominado by uma combinação de ira e perplexidade. Você está afirmando que tinha conhecimento de que... Gabriela hesitou, procurando as palavras adequadas, ciente da história entre nós. Desconhecia que você era meu pai. Até recentemente, minha mãe nunca mencionou você. Ao encontrar a fotografia, eu estava. Ao tentar compreender melhor sobre ela e sobre você, Carlos experimentou um arrepio na espinha. A revelação de que Ana Luísa havia mantido este segredo por tanto tempo o deixou arrasado. Ele sempre teve conhecimento de que ela possuía um passado complexo, mas a possibilidade de que Gabriela pudesse haver sido uma parte disso o impactou intensamente. Por quê? Você não me informou. Por why não me contatou anteriormente? Eu desconhecia a sua reação. Gabriela respondeu, os olhos repletos de lágrimas. Eu apenas desejava um emprego, uma oportunidade de me sentir integrado a algo. Eu não desejava que isso ocorresse. Um peso entre nós fez Carlos sentir o coração apertar. Ele tinha estado tão concentrado em suas próprias inseguranças e na busca por verdade que não levou em conta. A perspectiva dela, a dor e o medo que ele experimentava naquele momento eram equivalentes. Compartilhados por Gabriela, ambos enfrentavam um passado que os moldou de maneiras que nunca imaginaram. Podiam ter antecipado. Não posso alterar o que ocorreu, afirmou Carlos com uma voz. Carlos afirmou necessário ser honesto um com o outro. Não podemos prosseguir. Portanto, desejo ser franca. Carlos, desejo compreender você e também quero o ante. Gabriela implorou, sua voz trêmula. Compreenda-me, desejo que possamos construir algo em conjunto, caso você esteja aberto à ideia de eu desenvolver um relacionamento com Gabriela. Preencher o vácuo que existia entre eles começou a iluminar a tumulto emocional que o consumia. Carlos reconheceu que, apesar da dor e do desconfiança, existia uma oportunidade de reconciliação. Constituía uma oportunidade de redimir não apenas suas vidas, mas também o legado de Ana Louis. Portanto, vamos tentar. Carlos disse a determinação crescendo dentro dele nos permite recomeçar. Desejo que você esteja ciente de minha presença e que estou aqui. Disposta a ouvir e a aprender, Gabriela exibiu um sorriso tímido, porém autêntico. Thank you, Carlos. This means a great deal to me. Desejo que possamos restaurar isso enquanto a tensão entre eles começaram a se dissipar. Carlos percebeu que uma nova fase estava prestes a iniciar. Ele estava ciente de que a jornada para o futuro não seria simples, mas a possibilidade de ter alguém ao seu lado, alguém que você poderia compartilhar. Desejo que você é necessário que seja mosquia new esperança, e o que a crítica. Gabriela questionou. Quebrando o silêncio. Quais serão nossas ações a respeito? Carlos sorriu suavemente, experimentando uma onda de otimismo. Vamos.
realizar o nosso melhor. Esta pode ser a nossa oportunidade de demonstrar a todos que somos mais do que nossos equívocos. Eles se preparavam para a noite grandiosa. Carlos não podia evitar a sensação de que, apesar dos desafios que ainda se apresentavam, havia uma esperança no horizonte. A conexão emergente entre ele e Gabriela o incentivava a confrontar não apenas o crítico, mas também os espectros de seu passado e, assim, com a determinação revitalizada e a colaboração emergentes, estavam preparados para confrontar o que se apresenta-se a seguir. Carlos. Montenegro sentou-se à sua mesa com a fotografia de Ana Luísa ainda em suas mãos enquanto o peso da revelação o oprimia. Ele dirigiu seu olhar a Gabriela, que se encontrava do outro lado da sala. Sua expressão amalgamando confusão e temor, a tensão no ambiente era palpável, como se o espaço entre eles estivesse impregnado de emoções não verbalizadas. Era do momento crucial, e Carlos compreendia que precisava confrontá-la com um movimento abrupto. Carlos levantou-se e dirigiu-se a Gabriela. O passo parecia pesar toneladas, mas ele não podia mais procrastinar essa conversa. A necessidade de compreender a verdade o impulsionava para a frente, simultaneamente. A incerteza e o temor o assediavam. Ao se aproximar, ele conseguia perceber a vulnerabilidade de Gabriela, refletida em seus olhos, a jovem que anteriormente era apenas uma garçonete. A dedicação atual era a chave para um passado que ele nunca soubera que almejava desvendar, começou Gabriela. A voz, trêmula porém resoluta, indica a necessidade de discutirmos a fotografia de sua mãe. Sua declaração estava impregnada de emoção. Ele percebeu que cada palavra era like um golpe em seu próprio coração. Ela hesitou com a boca entreaberta, como se desejasse falar, mas as palavras pareciam. Carlos, I was hesitant to express this, but I ultimately conveyed it to you. Voz baixa, quase um sussurro, você não sabia como me informar. Carlos reiterou, A frustração começa a se manifestar. Você é minha filha. Gabriela, como é possível ter escondeu isso de mim? Com você é minha progenitora. Eu acreditasse que era apenas uma funcionária do restaurante. As lágrimas. As lágrimas começaram a escorregar do rosto de Gabriela, e sua visão o atingiu como uma flecha. Ele constatou que, apesar da a raiva que sentia era acompanhada by uma dor profunda em seu olhar, uma dor que ambos. Carlos, eu não tinha conhecimento de que você era meu papa até recentemente. Minha mãe nunca mencionou você. Ao encontrar a picture, tudo se tornou confuso. Carlos apenas desejava compreender, enquanto o nó se formava em seu estômago. Ele não sabia como manejar essa nova informação. A raiva que nutria por Gabriela se convertia em um turbilhão de emoções, melancolia, perplexidade e um anseio premente por conexão. Então você estava ciente que eu era o progenitor dela, indagou sua voz trêmula. No, I was not aware. Somente eu. Desejava obter mais informações sobre ela e sobre você. Não queria que isso se transformasse um fardo entre nós. Carlos respirou profundamente, tentando assimilar uma avalanche de sentimentos que o sobrecarregavam. Ele havia permanecido semanas em um estado de desconfiança, persuadido de que Gabriela. Ele se sentia prejudicado agora com essa nova perspectiva. A dor da traição que havia experimentado estava agora entrelaçada com a dor de uma paternidade não reconhecida. Gabriela lhe disse, com a voz suavizando-se. Você é minha filha. Isso altera completamente a situação. Não posso simplesmente desconsiderar isso. Merece conhecer a verdade sobre o que ocorreu entre sua mãe e eu, mas eu não. A jovem olhou para ele, a esperança começando a brilhar. Seus olhos, podemos iniciar juntos. Desejo compreender o que ocorreu dessa maneira. Assim como você, desejo obter mais informações sobre minha mãe e sobre você, caso esteja disposto a compartilhar. Podemos enfrentar isso em conjunto. A proposta dela impactou Carlos de uma maneira inesperada pela primeira vez em semanas. Este percebeu que havia uma solução para o caos em sua vida. A proposta de restabelecer um relacionamento com Gabriela, mesmo diante de todas as dificuldades, parecia um percurso viável. Você está correta, necessitamos. Enfrentemos isso juntos, mas é imperativo que você compreenda que a verdade pode ser penosa. Estou preparada. Gabriela respondeu a determinação em sua voz audível. Desejo conhecer a verdade. Não importa quão desafiador seja, Carlos concordou, percebendo a tensão no ambiente entre. Estavam iniciando a transformação do peso da desconfiança, enquanto a raiva começava a se manifestar, dissipar, permitindo o entendimento mútuo.
Ana Luí desempenhou um papel significativo. Na minha vida, eu a amei mais do que qualquer outra coisa, mas as circunstâncias nos separaram-se. Eu nunca soube que ela possuía uma filha. Atualmente, tudo isso parece extremamente confuso. Eu compreendo. Sai Gabriela, com os olhos reluzindo de empatia. Minha mãe comentou. Sobre você, sempre com dor. Cresci ouvindo relatos a seu respeito, mas nunca. Compreendi que éramos mais do que isso ao encontrar a fotografia. Apenas desejava compreender. Carlos não desejava que isso se transformasse em uma contenda entre nós. Seu coração se suavizou. Ele se encontrava perante uma jovem que, tal como ele, ostentava cicatrizes profundas. There were two of them. Lados da mesma moeda perdidos em um labirinto de sofrimento e desilusão. Gabriela, você. Peço desculpas por ter te tratado como uma criminosa. A realidade é que estava tão concentrado em desvendar a verdade que me perdi. Considerando a pessoa à minha frente, lamento profundamente por não haver sido sincera desde o início. Eu não desejava que você. Percebi isso como um peso. Ou apenas desejava um espaço ao qual pertencer. Ela respondeu a sinceridade em sua voz, impactando Carlos de maneira profunda. Um silêncio se estabeleceu entre eles, mas agora era um silêncio. Carlos percebeu que uma nova conexão estava se formando em uma situação confortável. Oportunidade de restaurar o que havia sido perdido. Então qual é a sua opinião sobre isso? Devemos agir agora, ele indagou, sua voz mais suave. Devemos iniciar. Investigar o que ocorreu com minha mãe. Desejo compreender a razão pela qual ela ocultou esse segredo e o que realmente ocorreu. Entre vocês, Gabriela propôs a resoluteza em seu olhar revitalizado. Carlos concordou, sentindo-se encorajado pela perspectiva de colaborar. É necessário que reavaliemos o que implica ser pai e filha. Eu quero que você saiba que, independentemente do que ocorra, estou à sua disposição. A discussão subsequente. Foi um instante de vulnerabilidade em que ambos relataram suas narrativas. Medos e esperanças. Carlos revelou seus equívocos, suas deficiências e sua batalha para manter o restaurante em operação. Gabriela fez o mesmo, expondo suas inseguranças e a dor de amadurecer Senza. A presença do pai em cada interação verbal intensificava a conexão entre eles. Carlos começou a conceber a possibilidade de um futuro promissor à sua frente. Com essa nova resolução, Carlos e Gabriela iniciaram o planejamento de sua investigação acerca do passado. They were aware que não seria simples, mas estavam dispostos a enfrentar os desafios juntos. O percurso adiante estava repleto de incertezas, mas a esperança de uma reconciliação os motivava enquanto a noite se instalava e as luzes do restaurante começavam a brilhar. Carlos percebeu que um novo capítulo estava prestes a se iniciar. Desvendar. Ele estava preparado para confrontar a realidade acerca do seu passado e, agora, mais do que nunca, ele não estaria solitário. Com Gabriela ao seu lado, ele sentia-se capacitado para confrontar qualquer desafio que surgisse na jornada para desvendar a verdade. Estavam apenas iniciando e ambos estavam resolutos em não permitir que o passado. Carlos sentou-se à beira da mesa, com a mente agitada. Pensamento confuso et contradictorio sobre a revelação de que Gabriela était. Sua filha ainda ressoava em seu interior, onde ele se sentia como se estivesse em um campo de batalha emocional. A imagem da fotografia de Ana Luí, tão familiar e ao mesmo tempo tão distante, parecia flutuar diante de seus olhos. Ele não conseguia acreditar que por tanto tempo estivera tão próximo da verdade e ao mesmo distância tão remota dela enquanto observava Gabriela sentada do outro lado da. Embora seu coração estivesse apertado, a jovem estava claramente abalada, mas havia uma resolução em seu olhar que lhe provocou uma onda de esperança. Ela não era somente uma garçonete, contudo sua filha e ele não podiam desconsiderar essa new realidade. Agora, ele se encontrava diante de uma decisão fundamental. Qual deveria ser seu Carlos onde Gabriela a talha interna de Carlos era? O desejo de vingar a memória de Ana Luí consumia Alberto de maneira palpável. O antigo sócio que havia provocado tanto sofrimento ainda estava em liberdade, e a ideia. Só que este pudesse prosseguir com sua vida normalmente enquanto Carlos e Gabriela enfrentavam os fantasmas do o passado o deixava enfurecido, a ira ardia em seu peito e ele desejava. O justiceiro confrontará Alberto, revelará seus crimes e o fará arcar com as consequências de suas ações. Por outro lado, havia Gabriela, a conexão que havia se iniciado. A conexão entre eles tornava-se progressivamente mais intensa. Ele a percebia não apenas como a filha que nunca conheceu, mas também uma jovem que, tal como ele,
estava esforçando-se. Descobrir sua posição no mundo. A dor que ambos suportavam os unia de maneira singular, e Carlos não desejava arriscar destruir essa nova relação antes mesmo de realmente iniciá-la. Ele se questionava sobre sua busca por vingança. Poderia resultar em uma ruptura irreparável entre Carlos e Gabriela. Retornou à realidade. Compreendo que você se sente sobrecarregado, mas precisamos determinar o que fazer a seguir. Não podemos permitir que o passado continue a nos dominar. Você já refletiu sobre isso? Acerca do que realmente almeja para nós, as palavras dela ressoaram em sua mente. Carlos reconheceu que era necessário tomar uma decisão. Ele poderia prosseguir na busca pela vingança que o consumia ou poderia tentar estabelecer um novo vínculo com Gabriela, um vínculo que poderia curá-los e auxiliá-los a confrontar o passado em conjunto. A resposta que ele desejava parecia tão distante quanto as memórias de Ana Luí, que agora o acompanhava. Não sei se consigo simplesmente desconsiderar o que Alberto fez. Carlos reconheceu a voz embargada. Ele arruinou a vida de sua mãe e a minha. Eu percebo que é necessário agir. Algo que preciso confrontá-lo. Você acredita que isso solucionará tudo? Gabriela. Ela indagou, com os olhos fixos nos dele, repletos de sinceridade, se a vingança era possível. Embora pareça uma solução, se isso apenas nos distanciar, não desejo perder você. As palavras dela o impactaram como um soco do estômago. Ele percebeu que a urgência de sua busca por justiça poderia, de fato, resultar na destruição de tudo o que estava sendo construído. Com Gabriela, ele não desejava mais perder aqueles que amava, nem as memórias de Ana. Luísa o atormentava, mas ele não poderia permitir que a dor o conduzisse a um caminho de ruína. Carlos respirou. Ele fundou e, por um instante, fechou os olhos. Necessitava concentrar-se no que você. Ele então sugeriu, questionando, a vulnerabilidade em sua voz revelando sua conflito interno. How podemos abordar essa questão sem sucumbir à tentação do vingança? Podemos investigar e revelar a verdade em conjunto. Desejo compreender o que ocorreu. Com minha mãe e a inclusão de Alberto, é necessário proceder com cautela, em equipe, conforme Gabriela respondeu. A determinação em sua voz iluminava a sala obscura com a proposta de colaboração. Provocou uma aceleração no coração de Carlos. Ele nunca havia concebido a possibilidade de existir uma abordagem para confrontar o passado sem ser dominado por ele. Ele fixou o olhar nos olhos de Gabriela e percebeu não apenas uma filha, mas uma colaboradora disposta a enfrentar os desafios ao seu lado. Essa nova perspectiva era exatamente o que ele necessitava. Você está correta. Ele afirmou com mais firmeza. Precisamos descobrir a verdade inicialmente nos proporcionará uma base sólida para determinar o que fazer. Determinar se Alberto é realmente a origem de toda essa dor. Carlos acknowledged necessário proceder. Coletar evidências e compreender suas motivações. Gabriela sorriu com uma expressão alívio e esperança iluminando seu rosto. Isso é tudo o que desejo, Carlos. Let's go together. Não é necessário realizarmos isso de forma isolada. Carlos acenou com a cabeça de maneira inconsciente. Uma nova determinação estava emergindo dentro dele. Ele não estava mais solitário nessa batalha. A presença de Gabriela ao seu lado era um lembrete de que, mesmo nos momentos mais sombrios, havia espaço para a luz. Portanto, vamos planejar isso, ele afirmou, iniciando o esboço. Precisamos de informações sobre Alberto e suas atividades comerciais. Podemos conversar com alguns dos ex-funcionários do restaurante, investigar o que ocorreu após a saída de Ana Lua e determinar se é necessário. Gabriela proposed that we might be able to rely on someone for professional assistance. Compreenda a questão como um investigador especial. Isso poderia agilizar o processo. Carlos consentiu, contemplando. De que forma essa abordagem poderia auxiliá-los na descoberta da verdade de maneira mais eficaz? Isso é lógico. I will search. Alguém em quem se possa confiar, mas, acima de tudo, devemos permanecer unidos, não é verdade? Podemos permitir que a confiança entre nós se restabeleça. Gabriela concordou. Seu olhar resoluto. Estou ao seu lado, Carlos. Vamos explorar isso em conjunto. A conversa transcorreu de maneira fluida, e juntos eles iniciaram o delineamento dos passos. Cada ideia compartilhada parecia reforçar a conexão entre eles. Carlos reconheceu que, mesmo em meio à dor, havia uma oportunidade para edificação. Na renovação, as cicatrizes do passado permaneciam visíveis, mas agora, em vez de as barreiras pareciam integrar-se à narrativa que estavam prestes a vivenciar.
Contar juntos enquanto o sol se punha, irradiando uma luz dourada sobre o restaurante. Carlos experimentou uma sensação de leveza. Ele estava ciente de que a jornada ainda persistiria, extensa e repleta de desafios, mas agora ao lado de Gabriela havia esperança. Eles estavam preparados para enfrentar o que se apresenta-se a seguir, onde essa new conclusão os conduziria em direção à verdade, justiça e, quem sabe, um futuro mais promissor com o novo plano em consideração. A força da união levou Carlos a decidir que era o momento de agir. Ele dirigiu seu olhar a Gabriela e: desculpe, iniciaremos esta investigação amanhã. Iniciaremos as primeiras medidas. A verdade nos aguarda e, assim, com o coração repleto de esperança e determinação, Carlos e Gabriela se prepararam-se para confrontar a próxima etapa de suas vidas, prontos para desvendar os segredos que foram sepultados do passado. Carlos Montenegro acomodou-se à mesa de seu escritório, rodeado por documentos, notas e a fotografia de Ana Luí que foi encontrada na bolsa de Gabriela. A revelação daquela manhã ainda ressoava na sua mente, mas agora, em vez de se dispersar, em meio a dúvidas e inseguranças, ele experimentava o surgimento de uma nova determinação. Era hora de agir para confrontar o passado e desvendar a verdade sobre o que realmente ocorreu. O ocorrido avec sua ex-amada e a relação de Alberto, seu ex-sócio, com isso. Gabriela entrou na sala, com uma expressão que mesclava nervosismo e expectativa. Carlos observed Que ela estava esforçando-se para permanecer forte, mas a fraqueza em seu olhar e ele experimentava uma exo emocional que ambos suportavam. Carlos, você me convocou? Ela indagou-a. Com a voz trêmula, ele respondeu gesticulando para que ela se acomodasse. Precisamos discutir os próximos passos agora que temos conhecimento de sua condição. Minha filha, não podemos permitir que essa informação permaneça superficial. É necessário elucidar a verdade acerca de sua mãe e Alberto. Gabriela concordou com expressão de determinação refletida em seu rosto. Desejo saber, Carlos, o que você quer. Compreender o que ocorreu e como tudo se interrelaciona. Afinal, você não é apenas meu superior, você é meu. A palavra pai ressoou profundamente em Carlos, provocando-lhe um frio na. A espinha era uma responsabilidade que ele não havia procurado, mas que agora se era inevitável, não é verdade? Devemos ser metódicos a respeito disso. Não podemos permitir que a emoção nos. Alberto é sagaz e não hesitará em silenciar qualquer um que se aproxime da verdade. Então, que é o nosso? Gabriela indagou, ansiosa por ação. Carlos inalou profundamente e iniciou a formulação de uma estratégia. Primeiramente, devemos compilar a maior quantidade de informações disponíveis sobre Alberto. Ele sempre demonstrou uma habilidade de manipular as circunstâncias em seu benefício. Desejo descobrir. Reúna todas as informações sobre seus negócios desde a saída de Ana Luí. Vamos analisar as finanças do restaurante e verificar se existem irregularidades. Algo que não se ajusta. Gabriela apanhou um bloco de notas e começou a registrar. Podemos consultar os ex-funcionários. Eles podem possuir informações sobre os eventos que realmente ocorreram naquele contexto. Durante um período, algumas pessoas podem haver observado ou ouvido something especificamente sobre Carlos. Concordo. Devemos tratar isso de maneira discreta. Não desejamos alertá-lo sobre o qual é a nossa atividade atual. Vamos procurar testemunhas que possam nos fornecer informações sem que ele se dê conta. Posso dialogar. Gabriela sugeriu que algumas das garotas do bar, que estavam presentes na época, podem haver ouvido rumores. Crescendo à medida que o plano se tornava excelente, eu conversarei com o João. Carlos mencionou a detetive CPC que conhecia há anos, ele Pelt. Auxiliar na investigação dos registros de Alberto requer provas concretas. Para que possamos confrontá-lo quando chegar o momento, enquanto discutiam, Carlos experimentou uma onda de esperança. Reconheceu que, apesar dos desafios iminentes, a colaboração com Gabriela estava se fortalecendo. Eles estavam se unindo em torno de um objetivo comum, o que proporcionava alívio. Em meio ao caos emocional que enfrentaram, é crucial que mantenhamos isso em sigilo, enfatizou Carlos. Alberto, ao descobrir que estamos investigando, pode tentar nos intimidar ou agir de maneira mais severa. Precisamos ser com cautela. Gabriela sentiu com uma expressão grave. Prometo que não revelarei nada a ninguém. Desejo isso tanto quanto você. Carlos sorriu, sentindo-se grato. Graças à sua determinação, essa new dinâmica entre eles não apenas os unia em uma missão, mas também os auxiliava a transcender as barreiras emocionais que se haviam estabelecido. Excelente, então prosseguiremos.
Iniciar as ações amanhã. Podemos realizar as ligações e agendar as reuniões. Precisamos ser ágeis, porém estratégicos. A conversa prosseguiu à medida que Carlos e Gabriela esboçava seu plano, o ambiente tenso que havia permeado o restaurante. Nos últimos dias, começou a se dissipar. Estavam estabelecendo um ambiente seguro, para que ambos pudessem investigar a veracidade não apenas acerca do passado, mas também sobre o futuro que almejavam edificar conjuntamente naquela noite. Carlos não conseguiu adormecer. Reflexões acerca de Alberto e as injustiças históricas permeavam sua mente. Ele sabia que a jornada que estavam prestes a iniciar seria repleta de riscos, mas a concepção de, finalmente, confrontar seus demônios o motivava ainda mais. Estava resoluto em realizar isso ao lado de Gabriela na manhã subsequente. Carlos. Ele acordou cedo, com a adrenalina percorrendo suas veias, determinado a não permitir que o temor o paralisassem, solicitando que ele se reunisse com eles com a máxima urgência. Estou incluído. João respondeu. A energia em sua voz reflete a determinação de Carlos. Vamos desvendar o que Alberto está ocultando enquanto desligava. Carlos percebeu que a verdade estava ao seu alcance. Ele contemplou pela janela do escritório, observando a atividade do restaurante, o aroma do café fresco e as risadas dos colaboradores. Geravam uma atmosfera que, por um breve instante, o fez olvidar o tumulto. Interiormente, ele desejava que tudo retornasse ao estado anterior, mas estava ciente de que isso era inviável. Era viável sem confrontar os eventos ocorridos nesse intervalo, quando Gabriela chegou. No restaurante, seu rosto radiante de um sorriso, dialoguei com alguns dos as mulheres do bar. Elas estão prontas para compartilhar seu conhecimento. Parece que algumas delas possuem narrativas sobre Alberto, que pode nos auxiliar. Proporcionou a Carlos um alívio ao ouvir isso. Excellent. Gabriela, precisamos compilar todas as informações disponíveis. Quanto mais detalhes tivermos, melhor será nossa posição sobre energia no restaurante. Iniciava a substituição dos funcionários, observando que Carlos demonstrava maior concentração e determinado. Começaram a congregar-se ao seu redor, infundindo um sentido de esperança. Ao retornar ao ambiente, Carlos percebeu que, ao se conectar com Gabriela e focar sua atenção com o objetivo comum, ele também estava reavivando uma essência do que sempre representou para ele administrar aquilo. À medida que o dia progredia, Carlos e Gabriela colaboraram no restaurante, estabelecendo comunicações e dialogando com os colaboradores. Cada nova informação recebida parecia possuir um vínculo mais robusto. Na relação entre papa e filha, eles estavam constituindo uma equipe, o que os auxiliava a confrontar a dor do passado. A tarde chegou e Carlos estava prestes a encontrar-se com João. Ele sentia uma combinação de ansiedade e expectativa. Aquele encontro poderia representar um marco decisivo de águas em suas vidas. Enquanto aguardava, observou Gabriela, que estava organizando alguns documentos na mesa. Você está preparada para isso? Ele inquiriu sua. Com uma voz repleta de preocupação, Gabriela respondeu, erguendo a cabeça e fixando o olhar em seus olhos. Estamos unidos nessa causa. Carlos, não importa o que descobramos. Carlos sorriu, contemplando a bravura dela. De fato, iremos desvendar a verdade, independentemente do resultado, enfrentaremos juntos. Ao chegar, João encontrou a atmosfera impregnada de expectativa. Os três se reuniram-se à mesa em um canto do restaurante, distantes dos olhares inquisitivos dos funcionários. Carlos iniciou sua exposição. O que haviam descoberto até o momento, Andy João escutou atentamente, registrando notas e, ao formular perguntas, é necessário um plano para examinar os registros financeiros de Alberto e examinar qualquer atividade suspeita. João propôs que ele, se estiver ocultando something, é provável que deixe indícios. Carlos e Gabriela concordaram e, assim, juntos começaram a elaborar um plano que os aproximava-se mais da verdade. O que antes era um fardo agora transformava-se em uma missão compartilhada, unindo-os. Uma maneira que Carlos nunca havia concebido. Enquanto o sol se pôs, irradiando uma luz áurea sobre o restaurante, Carlos percebeu que estava preparado para enfrentar qualquer desafio futuro. A jornada foi iniciando, mas agora havia um novo propósito em seus corações. Eles estavam unidos, isso era tudo o que necessitavam para avançar. Carlos Montenegro sentou-se à mesa de seu escritório com o coração acelerado, aguardando a chegada de João, o detetive particular.
que o havia convocado estava prestes a confrontar Alberto, rei homem que havia arruinado sua vida e a de Diana. A tensão no ambiente era tangível, como se o próprio espaço estivesse impregnado de emoções contidas. Carlos estava consciente de que esse momento poderia sido um marco não apenas para ele, mas também para Gabriela, sua filha, que agora se tornará uma componente fundamental de sua existência. Ele contemplou pela janela, observando a atividade do restaurante. O aroma familiar da comida permeava o ambiente, mas para Carlos parecia alheio, como se estivesse confinado em um universo isolado. A imagem de Gabriela, tão parecida com Ana Luísa, permeava sua mente. Ele recordava a dor experimentada ao descobrir que ela era de sua filha e how essa revelação transformou tudo, a ira que havia sentido em a relação com ela agora se converterá em uma determinação ardente de proteger o que restante de sua família. A campainha soou, e Carlos se voltou, avistando João A. O detetive adentrou com uma expressão grave, porém seus olhos reluziam. Com um toque de confiança, Carlos afirmou: "Estamos prontos para isso", questionou João. Ao fechar a porta atrás de si, Carlos respirou profundamente, tentando controlar a ansiedade que o dominava. "Obtivemos as evidências necessárias para confrontá-lo." João assentiu, extraindo um envelope de sua pasta. Here are Os documentos que conseguimos compilar evidenciam transações financeiras suspeitas. O que Alberto realizou nos últimos meses, além de depoimentos de ex-colaboradores que confirmam que ele estava implicado em atividades ilegais. É momento de realizar isso. Carlos apanhou o envelope, seus dedos tremendo ligeiramente ao contatar o papel. Sabia que aquelas evidências poderiam ser a chave para a justiça almejada. Vamos confrontá-lo, então? Podemos permitir que ele persista em viver como se nada tivesse ocorrido. João concordou e, juntos, eles deixaram-o. Ao atravessar o escritório em direção à cozinha, onde o fragrância dos pratos se intensificava, Carlos sentiu um nó. O restaurante seu santuário estava prestes a se transformar do cenário de um confronto que ele jamais previu que teria que enfrentar ao adentrar na sala de Carlos avistou Alberto em uma mesa ao fundo, cercado por alguns. O homem aparentava estar à vontade, rindo e convencido de que a tempestade se aproximava. A raiva começou a efervescer dentro de Carlos, e ele lançou um olhar significativo a João. Era o momento de João. "Vamos lá", cede Carlos, com a voz firme, embora o coração acelerado, enquanto se aproximavam da a mesa e a atmosfera alteraram-se instantaneamente quando Alberto percebeu-a. A presença dele silenciou, seu sorriso se desvanecendo ao perceber que algo estava incorreto. "Carlos, o que você está fazendo aqui?" Ele indagou, esforçando-se manter a compostura, mas Carlos podia perceber a concentração no seu rosto. Precisamos conversar o Alberto. "Você e eu", Carlos respondeu com uma tonalidade mais grave do que. Os olhares dos clientes se voltaram para a cena, e Alberto tentou desviar o foco. "Este não é o local apropriado para discutir assuntos comerciais", ele afirmou, entretanto. Havia uma tremulação na sua voz. "Não se tratava de tolos, mas de justiça", declarou Carlos. Sem se deixar intimidar, "João, demonstre a ele o que descobrimos." João abriu o envelope e iniciou a apresentação das evidências. "Alberto, possuímos documentos que demonstram suas transações financeiras fraudulentas não podem ser ignoradas", Alberto, ao perceber a verdade. A situação tornou-se incontrolável e levantou-se abruptamente. "Você ignora o assunto em questão. Você não possui evidências." Ele tentou desviar a conversa, mas Carlos, "Não, você não possui posto a ceder." "Estou ciente das suas ações, Carlos." Elevaram o tom de voz. "Você devastou a vida da minha família e comprometeu o meu restaurante. Chegou o momento de prestar contas." Os murmúrios dos clientes começaram a intensificar-se e Carlos podia sentir a pressão. A adrenalina pulsava em suas veias e ele estava resoluto em não ceder à ira. Ele precisava preservar a compostura não apenas por si mesmo, mas por Gabriela, que aguardava que ele promovesse justiça. "Você não pode." Alberto tentou retomar o controle da situação ao me ameaçar dessa forma, mas Carlos notou que a confiança de Alberto estava oscilando, o que apenas intensificou sua determinação. "A ameaça é uma promessa", Carlos respondeu com uma voz suave, porém resoluta. "You export all your actions. You will not evade consequences this time, as Alberto recognizes." Estava em desvantagem na batalha e tentou uma última estratégia. "Você acredita que pode me desestabilizar?" "Eu possuo poder, Carlos",
Você não. Está ciente de com quem está lidando. Não temos seu poder, Carlos declarou, observando diretamente nos olhos de Alberto, suas ações não permanecerão sem consequências. A verdade. Semper ressurge, e não descansarei até que você arque com as consequências de suas ações. No momento em que Carlos percebeu que estava no ponto de ruptura, ele havia atravessado numerosas luchas, considerable sufrimiento, e não permitiria que Alberto siguiera afectando-se. Ele se voltou para os clientes que observavam, captando a atenção na sala. Alguém aqui testemunhou as ações de Alberto. Eu os incentivo a se pronunciar. A verdade deve ser escutada. A atmosfera era opressiva, e Alberto, em um último, o esforço para escapar começou a retroceder. Isso não é permitido. Você não tem. Antes, ele gritou por provas, mas Carlos estava ciente de que a maré havia mudado. João, vamos prosseguir. Carlos, com o coração acelerado, decidiu que estava pronto para avançar, sem chamar a polícia. As consequências eram irrelevantes, a verdade deveria triunfar, e ele estava preparado para lutar por isso. Nesse momento, Alberto percebeu que sua ostentação não seria eficaz e começou a recuar, porém, Carlos não estava inclinado a permitir que isso ocorresse. Você não sairá dessa forma, ele disse, segurando Alberto pelo braço. Você deve confrontar as consequências de suas ações e a atenção dos clientes. Estava concentrada na cena, onde a tensão era quase intolerável. A atmosfera do o restaurante que anteriormente era um espaço de alegria e celebração agora estava repleto de um silêncio opressivo, onde cada segundo se assemelhava a uma eternidade, enquanto Carlos e Alberto observavam a batalha entre o bem e o mal se desenrolando diante de todos. Você não. Você pode me prender, disse Carlos Alberto, com sua voz agora impregnada de desespero. Possuo contatos. Você ignora com quem está lidando. Carlos respirou profundamente. Decidido a não permitir que o medo controlasse, a verdade é mais poderosa do que qualquer contato que você tenha, ele respondeu, onde a verdade é que você não. Você não pode evadir-se das suas ações, a justiça está em processo neste momento. João apanhou. Ao discar o telefone, Carlos sentiu a adrenalina aumentar ao observar Alberto, agora evidentemente em pânico. Ele finalmente havia encurralado Alberto, onde isso resultou em uma sensação de alívio. Você se arrependerá disso, Carlos Alberto ameaçou. Mas Carlos já não se sentia intimidado. Ele estava ciente de que havia tomado a decisão certa ao confrontar aquele homem em qual ele estava ciente de que existia a egada do polícia, Carlos. Ele dirigiu seu olhar a Gabriela, que contemplava a cena à distância. Seus olhos transbordavam apoio e compreensão. Ele reconheceu que, independentemente do que ocorresse posteriormente, eles enfrentariam juntos a conexão que possuíam. A estrutura era mais robusta do que qualquer ação que Alberto pudesse realizar. A espera parecia interminável. Mas, finalmente, as sirenes ecoaram à distância, aumentando em intensidade. Até que a polícia chegou ao estabelecimento gastronômico. Carlos experimentou uma onda de satisfação ao observar os oficiais devem estar preparados para agir de maneira correta. É momento de confrontar a música de Alberto Carlos expressa a confiança renovada na sua voz. Ele sabia que havia enfrentou uma batalha árdua, mas o resultado justificaria o esforço. A verdade estava prestes a emergir, trazendo consigo a esperança de um futuro mais promissor para ele. Gabriela, com isso, Carlos se preparou para o que estava por vir, a certeza de que, embora a estrada à frente fosse árdua, ele não estava mais solitário. O clímax havia sido alcançado e a justiça finalmente começava a ser instaurada. Carlos. Montenegro contemplava pela janela de seu escritório, observando a movimentação do restaurante e o aroma familiar da comida. Misturava-se ao som das risadas e conversas dos clientes, mas mesmo em meio naquela agitação, ele experimentava um peso no coração. A detenção de Alberto havia proporcionado uma sensação de alívio, contudo as cicatrizes emocionais deixadas pelo passado ainda eram profundas, ele estava ciente. A jornada de cura estava apenas iniciando para ele e para Gabriela após a tumultuosa confrontação. Carlos e Gabriela estavam reunidos em um canto do restaurante longe dos olhares. A curiosidade dos clientes, a tensão entre eles ainda era evidente, mas havia uma nova compreensão na atmosfera. Ambos estavam feridos, mas a verdade os unira. De uma maneira inesperada, Carlos sentou-se à mesa observando Gabriela, que aparentava estar absorta em pensamentos. Reflexões, seu olhar ausente. Ainda não consigo aceitar que tudo isso ocorreu.
Carlos iniciou quebrando o silêncio. A revelação de que você é. Minha filha transformou tudo. Às vezes, tenho uma impressão de que estou em um sonho e que em breve despertarei. A qualquer momento. Gabriela elevou o olhar, seus olhos refletindo a dor e a... Eu também compartilho desse sentimento de esperança. Carlos, nunca imaginei que identificar minha verdadeira essência. A verdade sobre minha mãe e sobre você sempre poderia ser tão complexa. Carlos, embora estivesse tão próximo, sentia-se igualmente distante. Ele respirou profundamente, esforçando-se. Organizar seus pensamentos. A prisão de Alberto foi um passo significativo, mas isso. Aquilo que ocorreu não pode ser apagado. Ainda me sinto culpado por não haver estado presente em sua vida e por ter perdido. Os anos que poderíamos haver compartilhado não podem ser alterados, Gabriela. Diga sua voz suave, mais assertiva. Podemos determinar como desejamos prosseguir. Desejo que possamos edificar algo em conjunto, mesmo que isso exija tempo. A sinceridade de suas palavras comoveu Carlos intensamente. Ele percebeu que, apesar da dor e da confusão, havia uma oportunidade à sua frente, uma chance de reconstituir a relação que nunca existiu, mas que agora é viável. Você está. Certamente, devemos avançar gradualmente. Iniciemos o processo de nos conhecermos. Compreender um ao outro. Os dias subsequentes à prisão de Alberto foram repletos de emoções diversas. Carlos e Gabriela colaboraram no restaurante. Gradualmente, a atmosfera começou a transformar-se. A tensão que anteriormente dominava o ambiente começou a se dissipar. Carlos fez questão. Conectar-se com sua equipe, ouvindo suas preocupações e restaurando a confiança previamente perdida. Ele reconheceu que o restaurante transcendeu a mera atividade comercial, configurando-se como um ambiente onde as relações humanas se entrelaçavam. Gabriela, por sua vez, sentiu-se mais segura em sua função. Ela se tornou uma voz proeminente na equipe, introduzindo inovações. Propostas e sugestões de aprimoramento contribuíram para a revitalização do cardápio, integrando pratos que refletiam suas experiências e origens. Carlos ficou impressionado com a paixão dela por gastronomia e começou a perceber o restaurante sob uma nova perspectiva. A conexão que estavam estabelecendo se prolongava além do laço de sangue, constituía uma colaboração que prometia um futuro mais auspicioso em um dia ensolarado, enquanto trabalhavam na cozinha, Carlos se voltou por Gabriela. Você recorda o momento em que tudo isso teve início? Eu estava profundamente obcecado em identificar o autor do roubo do dinheiro. Não percebi que realmente estava em jogo. Gabriela sorriu levemente, recordando-se dos momentos mais desafiadores que transitaram. Sim, Angel também estava tão ansiosa para demonstrar minha inocência que não percebi a oportunidade de estabelecer uma conexão com você. Agora que conhecemos a verdade, podemos concentrar-se no que é verdadeiramente significativo. Carlos concordou, sentindo-se agradecido por tê-la ao seu lado. Quero que você saiba que estou orgulhoso de você, não apenas como minha filha, mas também como uma profissional talentosa. Você introduziu uma nova energia ao restaurante. Isso é uma ocorrência sem precedentes. Devemos desconsiderar os elogios de Carlos. Eles tocaram o coração de Gabriela. Ela havia ter enfrentado inúmeras adversidades e sua aceitação representava tudo. Obrigado, Carlos. Também estou adquirindo muito conhecimento com você. Percebo que estamos desenvolvendo algo singular em conjunto. À medida que prosseguiam em suas atividades, Carlos e Gabriela estreitaram seus laços. Diálogos acerca de suas vidas, aspirações e temores começaram a emergir de forma espontânea. Carlos relatou histórias sobre Ana Luísa, enquanto Gabriela, por sua parte, narrou acerca de sua infância e de seu anseio constante por constituir uma família. Cada revelação. A conexão entre eles e Carlos reconheceu que a dor do passado estava se convertendo em esperança para o futuro. Um mês após a detenção de Alberto, o restaurante estava atravessando uma nova etapa. Os clientes estavam retornando. Atraídos não apenas pela gastronomia, mas também pela atmosfera revitalizada, Carlos sentia-se mais leve, como se o fardo de anos de sofrimento estivesse finalmente se dissipando. Ele e Gabriela estavam coordenando um evento especial para a celebração da reabertura do restaurante e a empolgação da equipe eram evidentes na noite do evento. O restaurante estava repleto. As mesas estavam adornadas com flores frescas e música suave permeavam o ambiente. Carlos observou a sala. Ele experimentou uma onda de satisfação. Havia conseguido restaurar não apenas o empreendimento, mas também as relações que
haviam sido danificadas, com Gabriela ao seu lado, seu sorriso resplandecendo sob as luzes do restaurante são impressionantes. Ela observou, dirigindo o olhar aos clientes que apreciavam a noite. Jamais imaginei que poderíamos alcançar este estágio com tanta celeridade. I do not either. Carlos admisseu. Contudo, isso ocorreu apenas porque você estava presente. Seu empenho e fervor resultaram. Algo que eu havia perdido. Gabriela o contemplou, seus olhos repletos de emoção. Estou extremamente satisfeito por termos descoberto um percurso conjunto, não apenas como pai e filha. Entretanto, como colaboradores, Carlos sorriu, experimentando uma intensa gratidão. Ele sabia. Como a jornada ainda não estava concluída, mas naquele instante tudo parecia apropriado. Eles estavam unidos enfrentando o futuro como uma família, onde isso era tudo que. Enquanto a noite progredia, Carlos recordou-se de Ana Luí. Ele sempre. Eu amaria e suportaria a dor de sua ausência, mas agora estou ao lado de Gabriela. Sentia que poderia honrar sua memória de uma nova forma. A vida prosseguia, e ele. Carlos estava resoluto em aproveitar cada momento naquele instante. Ele declarou um brinde à new fase de suas vidas e a novos começos, erguendo seu copo. Ende a todas as oportunidades que se apresentam, a Gabriela e os colaboradores. Ergueram seus copos em uníssono, ende a euforia que permeava o restaurante era. A emoção do noite os envolveu de maneira palpável, e Carlos compreendeu que, apesar das cicatrizes no passado, estavam preparados para enfrentar o futuro juntos, o amor e a reconciliação havia prevalecido e o restaurante que sempre foi seu anseio. Agora se tornará também o seu sonho quando os aplausos ressoarem e as risadas se entrelaçaram à música. Carlos percebeu que a vida estava finalmente progredindo. Em face dele, não podia alterar o passado, mas agora tinha a oportunidade de forjar um futuro repleto com amor, esperança e novas oportunidades ao lado de sua filha e, para ele, isso representava tudo.